Algo está acontecendo no Brasil e a maioria ainda não percebeu. Há sinais surgindo diante dos nossos olhos. Sinais que não podem ser ignorados. Porque a Bíblia alertou sobre tempos exatamente como estes. Tempos em que uma nação seria testada espiritualmente de maneiras que poucos estariam preparados para enfrentar. E a pergunta que paira sobre tudo isso, a pergunta que vai acompanhar você até o final desta mensagem é simples, mas profundamente inquietante. Será que esses acontecimentos já estavam descritos nas Escrituras? Antes de continuar, um pedido rápido, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. Se essa mensagem já tocou o seu espírito nos primeiros instantes, clique em inscrever-se e deixe um comentário dizendo: "Estou atento aos sinais". Isso fortalece o alcance e nos permite levar essa reflexão a mais pessoas. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir não é apenas informação, é um alerta espiritual. O Brasil está vivendo dias de tensão, de decisões inesperadas, de instabilidade que parece não ter fim. Escândalos que se repetem, crises que se acumulam, uma polarização tão profunda que divide famílias, amigos, comunidades inteiras. Cada dia uma nova indignação. Cada semana um novo conflito. Cada mês um novo capítulo que parece sempre pior do que o anterior. E no meio desta tempestade, muitos olham para os acontecimentos e veem apenas política, apenas economia, apenas conflitos humanos. Mas há algo além. Há uma atmosfera espiritual por trás do que vemos. Algo que não se explica apenas com análises humanas. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos um padrão. Daniel viu impérios se levantarem e caírem. Ele viu governantes sendo exaltados e depois destronados. Ele viu nações que pareciam invencíveis perderem tudo porque se afastaram de princípios espirituais. Jesus, em Mateus 24, alertou sobre tempos de engano, de conflitos entre povos, de turbulências que iriam sacudir as nações antes da manifestação de algo muito maior. E em Provérbios, somos advertidos de que, quando líderes se corrompem, quando a justiça se torna distorcida, quando o povo perde o senso espiritual, consequências começam a surgir, primeiro lentamente, depois de forma devastadora. A Bíblia não trata apenas do passado, ela revela padrões espirituais que se repetem. E agora, esse padrão começa a aparecer claramente aqui, no Brasil. O primeiro sinal espiritual que já está surgindo é a cegueira coletiva. Não importa se as decisões são boas ou ruins, se são justas ou injustas, cada lado só enxerga o que quer. Cada grupo cria sua própria verdade. O discernimento espiritual desaparece. O que antes era errado passa a ser celebrado. O que era certo passa a ser ridicularizado. Isaías fala sobre dias em que as pessoas chamariam o mal de bem e o bem de mal. E isso não é uma metáfora distante, é exatamente o que estamos vivendo. Uma geração incapaz de perceber o óbvio, uma nação caminhando sem direção espiritual, uma mistura de confusão, orgulho e teimosia. E o mais preocupante, muitos acreditam que nada está errado. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal espiritual é o engano institucionalizado. Em toda a história bíblica, quando um povo se afastava de princípios divinos, líderes surgiam com discursos sedutores, falando o que o povo queria ouvir. Não necessariamente líderes políticos, mas líderes sociais, culturais, influenciadores, vozes que moldavam a opinião pública. Daniel viu isso. O Apocalipse adverte sobre isso. Jesus alertou sobre isso. E agora, mais uma vez, vemos vozes se levantando no Brasil, oferecendo respostas fáceis, culpando uns, inocentando outros, distorcendo fatos, manipulando emoções. Quando a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser negociada, moldada, reinterpretada,
Isso não é apenas um problema social, é um alerta espiritual. E o terceiro sinal, talvez o mais forte, é o desgaste moral acelerado. Basta observar a violência, o aumento do ódio gratuito, a quebra de valores familiares, a banalização do sagrado, o desprezo pelo espiritual, a busca desenfreada por poder e prazer a qualquer custo. São sintomas claros de uma nação que está se distanciando daquilo que um dia já conheceu. E a Bíblia é clara sobre isso. Quando uma nação se afasta dos caminhos espirituais, as rachaduras começam a aparecer primeiro na moral do povo. Pequenas concessões que se tornam grandes quedas, pequenos erros que viram hábitos, hábitos que viram comportamentos culturais, comportamentos que viram destruição. Histórias mostram que nações não caem de um dia para o outro. Elas caem quando ignoram os sinais. E nós estamos vendo esses sinais. Mas a pergunta continua aberta, a mesma do início deste vídeo. Será que esses acontecimentos já estavam descritos nas Escrituras? A resposta você está começando a sentir. Não é preciso forçar conexões, não é preciso inventar interpretações. Basta olhar para o padrão, basta observar a repetição, basta enxergar o óbvio que muitos se recusam a ver. Porque o que está acontecendo no Brasil não é apenas político, não é apenas social, não é apenas humano, é espiritual. E nesse exato momento, você pode estar se perguntando: mas onde isso vai parar? O que está prestes a acontecer? Há saída? Há esperança? E é aqui que chegamos ao ponto mais importante desta mensagem. A Bíblia nunca apresenta sinais apenas para assustar. Ela apresenta sinais para despertar. Toda vez que Deus permitiu que uma nação fosse abalada, Ele também abriu uma porta espiritual para aqueles que buscassem discernimento, proteção e direção. Sempre há um remanescente, sempre há aqueles que enxergam além da superfície, sempre há aqueles que se levantam, não com violência, não com ódio, não com discurso humano, mas com espírito vigilante, fé firme e olhos abertos. O objetivo dos sinais não é causar medo, é preparar. Se você está sentindo no seu coração que isso faz sentido, que há algo realmente acontecendo no Brasil além do que vemos, então você faz parte do grupo que está despertando espiritualmente. E isso muda tudo, porque a queda de uma nação não depende apenas do que líderes fazem, depende do que o povo escolhe espiritualmente. Depende de quanto buscamos sabedoria, depende de quanto discernimos o engano, depende de quanto permanecemos firmes quando todos estão confusos. Agora, antes de continuar, deixe aqui nos comentários. Você acredita que estamos vivendo tempos proféticos no Brasil? Sua opinião pode despertar outras pessoas. E voltando à reflexão, se os sinais estão surgindo, se a Bíblia já falou sobre isso, se o padrão se repete, então a pergunta final é inevitável. Será que estamos vendo os mesmos sinais que precederam a queda de grandes nações da história? Talvez sim, talvez não. O tempo mostrará. Mas uma coisa é certa, não podemos ignorar o que está diante dos nossos olhos. Por isso, a mensagem espiritual para você hoje é simples, profunda e urgente. Vigie, ore, busque discernimento, afaste-se do engano que domina o mundo. E acima de tudo, lembre-se que Deus nunca deixa um povo sem aviso. Ele sempre levanta vozes para alertar, despertar e preparar aqueles que realmente querem enxergar. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo: eu estou atento aos sinais. Isso não é apenas engajamento, é uma declaração espiritual, uma confirmação de que você pertence ao grupo que está despertando. E se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Pode ser que você seja a única voz que essa pessoa precisa para se despertar antes que seja tarde demais. Inscreva-se no canal, porque mais mensagens como esta estão vindo. Mensagens que unem espiritualidade, discernimento e os acontecimentos do nosso tempo.
Mensagens que podem transformar a maneira como você enxerga tudo ao seu redor. Que Deus te fortaleça, que Deus ilumine seu caminho e que Ele te dê olhos para ver o que muitos ainda não enxergam, porque os sinais já começaram.